Vamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente aqui, hein, no Etc. Talks. Tenho aqui comigo duas pessoas que vão nos ajudar a entender a importância de fazer uma conexão que geralmente muitas pessoas não fazem e sofrem por isso. É a conexão entre os cuidados para com o corpo físico e os cuidados para com a saúde mental, para manter a saúde mental. Eu tenho aqui comigo a Milena, que tem um sobrenome tão bacana, Milena, que é difícil de guardar. O seu sobrenome, diga para mim. É Massoneto. Milena Massoneto, italiano. Claro, né? Massoneto, italiana. Isso. Sua família é da Itália? Do sul da Itália, sim. A família paterna. Massoneto. Massoneto. Que sobrenome bonito. Sim. A dobra do SS, naturalmente, e do T. Isso. Ah, pronto. Massoneto, você gosta de pizza? Sim, pizza. E você é psicóloga? Sim, sou psicóloga. Milena tem uma experiência muito interessante na área da psicologia do esporte. Praticou muita atividade nisso. Gostei daquela história que você me falou a respeito do esporte de aventura, que você saiu, poxa, será que eu vou aguentar 120 quilômetros? Quero que você fale um pouquinho a respeito disso. E o Guilherme, nosso fisioterapeuta, sim. Guilherme, que tem uma experiência também valiosa em cima do cuidado para com as dores das pessoas. Isso. Guilherme, eu conheço o seu trabalho, você está na Core Sports, que é uma clínica... Eu gosto muito da Core, por quê? Porque eu tenho feito atividade funcional lá. Sim. Rapaz, você acredita que eu só vinha saber o que era atividade funcional quando eu entrei lá? Para começar a fazer. Porque eu fazia aula em academia, eu fazia atividade de condicionamento, musculação, tudo. Mas eu percebi que na atividade funcional, um abraço para você, Vinícius Masson, meu professor da Core, que é um cara bem-humorado, graças a Deus, porque se ficar bravo demais vai me apertar lá. É um trabalho continuado que mexe com todas as áreas do corpo. Sim, todas as áreas. Muito bacana. E eu percebo que você tem isso na Core do Aquários. Sim. A Core Sport, eu quero começar falando disso também, porque eu acho importante deixar claro. Tem uma unidade no satélite ou no Bosque? Temos no Bosque. No Bosque. No Bosque, no Aquários. Tem uma dentro da DC da Embraer. DC da Embraer. Também temos. No litoral? No litoral temos em Caraguá, temos em Jacareí, Pindamonhangaba e agora está crescendo lá para o interior de Minas. Minas Gerais também? Minas Gerais, minha terra? Frutal, que é a cidade do meu sócio. Então ele está indo levando uma para lá para homenagem à cidade que ele nasceu. Eu acho bacana isso porque você percebe, Milena, como que as coisas estão crescendo nessa área, porque as pessoas estão sofrendo mais. As angústias do tempo moderno que a gente vive, excesso de rede social, excesso de celular, quanta coisa está acontecendo, as pessoas não estão encontrando tempo suficiente para poder dar conta disso tudo. Repercute no estresse, repercute na ansiedade exagerada. Quantas síndromes estão chegando? Então tem o pânico, tem o transtorno, os múltiplos transtornos estão aparecendo e afetando a qualidade da relação da pessoa com o corpo. E aí aparece lá e você tem que mexer nos nódulos. Os pontos dolorosos. O que tem mais aparecido para você, Guilherme, de reclamação? De reclamação, muita dor em coluna lombar, coluna cervical, principalmente lombar e cervical. Para quem não entende, lombar são as cadeiras. As cadeiras, a anca. Aqui embaixo. A anca, isso aí embaixo. Muita dor aí. Por que aparece nessa área do corpo? A pandemia atribuiu muito ao fato do sedentarismo e do home office e dessa pressão de trabalhar e ao mesmo tempo ficar em casa e ficar cuidando de tudo da vida e ter que você ser uma super pessoa de fazer tudo. As quantidades de horas trabalhadas, por incrível que pareça, no home office aumentaram muito. Então ali no setor, né, corporativo você toma um cafezinho, você sai, senta, almoça e dentro de casa você está online 24 horas, então não tem tempo mais. Então terminava às 6, o pessoal termina, desliga o computador às 6, fico em casa, depois eu volto às 9, vou até a meia-noite. Então assim, o excesso de tempo na posição sentada aumentou absurdamente, né? Com a redução da atividade física
carga em cima da coluna o tempo todo. Então começou bastante lesão de coluna, cervical tanto pela postura de trabalhar, mas pela tensão do dia a dia também, envolvendo todo esse ciclo que tem que cuidar. Então hoje o que a gente mais atende é lombar e cervical. Os traumas que a gente atendia esportivos diminuíram muito. Agora estão voltando, né? Quando voltaram as atividades, voltaram a ter essas lesões cirúrgicas e tal, mas... Joelho, né? Cirurgia de ombro, o pessoal que está tornozelo. jogando muito beach tênis, por exemplo. Tem gente que às vezes dá uma torção. Sim. Fere os ligamentos. Fere os ligamentos. Então, hoje, né, a gente fala que o beach tênis salvou o pessoal da pandemia também, porque como teve uma migração muito grande, tirou o pessoal do sedentarismo. Mas, em compensação, como eles ficaram muito tempo parados, veio aquela vontade imensa de treinar. Então ficam horas e horas e horas e mudou brusco de novo, né? Então o pessoal passa o dia inteiro jogando. Então a lesão vai vir também, né? Não tem como não vir. Uma hora pelo excesso de esforço, né? Agora, Milena, a gente fica observando esse excesso de tudo que as pessoas muitas vezes passam. É excesso de tela, é excesso de vida virtual e não presencial que a pandemia agravou. E muitas desses excessos levam para um sedentarismo que você citou aqui. Para muita gente, o home office foi uma alternativa saudável para não perder o emprego. Mas acabou repercutindo nesse não sair de casa, que gerou problemas emocionais nos relacionamentos. Um amigo falava para mim que ele foi programado para ficar 8 horas fora de casa, para poder aguentar o trabalho. Mas não teve jeito. Teve uma hora que todo mundo teve que ficar no isolamento. Os impactos emocionais disso no corpo e na mente. Na mente, né? Os impactos emocionais, mentais, eles foram bem grandes, né? A gente teve um aumento significativo de busca de ajuda terapêutica, né? Psicoterápica, ao longo desse processo, tanto ao longo da pandemia quanto pós-pandemia. E aconteceu em vários aspectos, tanto nas relações humanas, familiares, né? Onde você teve muito conflito, muito atrito, por essa convivência contínua, ou também a exigência, dependendo da idade das crianças na família, ou dependendo da qualidade do relacionamento afetivo do casal. E você também teve aí uma ausência muito grande do relacionamento social, né? Da possibilidade de você ter um aspecto o social na vida que o trabalho proporciona e é muito importante. Então, por mais que você esteja na frente de uma tela, você está isolado, você não tem essa relação humana, esse contato humano, você não levanta dali para você descer uma escada e tomar um café, ou ir até o toalete, ou levantar para ir com a turma almoçar. E tudo isso faz uma diferença muito grande. As pessoas, elas começaram a se sentir procrastinadoras, a ansiedade aumentou, né? Aí você via alguns traços mais de melancolia, alguns traços de tristeza, pela falta do movimento humano simples e necessário que a gente tem, né? Que passa pela necessidade e a importância desses relacionamentos sociais na nossa vida. O celular ocupou um tempo e um espaço que muitas vezes você não percebe e você está imerso, e o celular, né, te condicionando a estar mais tempo isolado, sozinho, né? Num conteúdo que muitas vezes é destrutivo, é tóxico. Então, infelizmente, a gente teve esse contexto, a pandemia trouxe esse contexto, quer dizer, a questão da tecnologia, ela já estava presente, ela vem se intensificando, e com a pandemia isso ficou mais forte. E agora, a gente, com o fim da pandemia, tem aí resquícios e reflexões para fazer a respeito disso, para retomar a essência das necessidades humanas, que são simples, né? Que às vezes é um café com um amigo, é uma conversa que você precisa ter, é um esporte que você precisa sair na rua e fazer. A gente via muito a falta, pegando um gancho na fisioterapia, quando acabou a pandemia, a falta do toque humano. Nossa. O toque, de tocar na pele da pessoa e falar, vem cá, deixa eu te atender, pôr a mão em você, porque a pandemia você não podia colocar a mão em nada, né? Então então a gente viu até nessa necessidade de um simples toque na pessoa, como fazia diferença. Imagine isso para uma criança. Uma criança. Para um adolescente,
que na volta do contexto presencial, revelou com trauma, com transtornos, o quanto ele ficou carente dessa aproximação. Sim. Quantos desmaiavam nas escolas porque ficavam assim, se sentindo pressionados diante de uma prova presencial com o professor na frente. Ele foi se acostumando com essa vida virtual. Então houve um prejuízo pedagógico, um prejuízo forte nesse ponto. Agora, eu percebo que você tem uma objetividade no seu olhar para com o esporte. Você criou uma proposta, né? O Esporte Cura. Sim. Sim, Que é isso? e isso veio, né, logo quando iniciou a pandemia. Tem uma página disso Tem uma página, né? Esporte Cura. No Instagram? Esporte Cura. Tem no Instagram e tem no Facebook, né? Qual o objetivo dessa sua O objetivo da página foi trazer para as pessoas a conscientização do quanto que o esporte é necessário para o nosso desenvolvimento mental, nosso desenvolvimento físico e nosso desenvolvimento da nossa saúde mental, né? Então, você tem vários estudos científicos que mostram hoje o quanto o esporte trabalha o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que lida com a ansiedade, que lida com a depressão, o quanto ele trabalha neurotransmissores que são importantes também para cuidar de ansiedade, de depressão. Então, você tem aí hoje... você tem transtornos, né, de saúde mental que eles poderiam ser e podem ser minimizados e tratados através da prática do esporte. É necessário. Então, você vê ali esporte dentro da lista. Quais são as dicas, quais são os tratamentos que a gente pode fazer para uma depressão, para uma ansiedade, né? Para algum tipo de transtorno mental, outros que sejam. Esporte está na lista. Por que esporte está na lista? Porque o esporte faz parte da natureza humana. O nosso corpo precisa, a nossa mente precisa, nosso organismo precisa disso. E as crianças perderam muito isso. Né? Eu acho que eu comentei com você que eu, quando tinha 7 anos, fui diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na época não existia remédio, não existia esse diagnóstico. E nem por isso eu tive problemas no meu desenvolvimento, pelo contrário. Né? Pela prática do esporte. Pela prática do esporte, eu extravasei a hiperatividade, encontrei uma dinâmica para colocar um foco e, com isso, eu usei os fatores que seriam contra a favor, no aspecto de desenvolver muitas competências e qualidades a partir, né, de um desafio como esse. E hoje você pega uma criança que às vezes você nem tem 100% do diagnóstico, que é realmente déficit de atenção e hiperatividade, você medica, ao invés de trazer para essa criança alternativas para ela aprender a lidar, porque o remédio não cura. Né? O remédio, ele ameniza o sintoma. Como você aprende, então, a lidar com essas características que fazem parte, às vezes, até da própria personalidade? Eu converso com muita gente, Guilherme, que chora, que sofre, mas não tem contato com a causa. No seu caso, como fisioterapeuta, a pessoa chega lá e você toca em algum ponto do corpo e aciona o choro, a lágrima. Eu acho que todo fisioterapeuta deveria fazer psicologia, viu, Milena? Para poder entender um pouco isso daí. Tem que estudar um pouquinho junto. Mas sem ter feito, você consegue perceber os vínculos emocionais que desencadeiam processos no corpo da pessoa. Sim, a gente percebe claramente, né? Algumas até falam. Algumas até falam, mas principalmente essas dores em regiões cervicais, que aquele pessoal com aquele trapézio muito duro, aquela tensão muito grande aqui. Trapézio aqui em cima nas costas. Aqui em cima nas costas, que eles carregam o mundo ali, né? Então, é o mais clássico em relação que a gente vê com as dores emocionais. Tem a relação intimamente ligada. Você pressiona ali, às vezes só o fato de você pressionar o ponto de tensão é o que você falou. A pessoa começa a chorar, a pessoa começa a ter palpitação, começa a suar frio. Então, parece que aquilo gera parece que é uma chavinha que abre e começa a liberar ali as emoções que ela estava contida, né? E aí você mantém, né? Você tem uma conduta de tratamento para determinadas lesões, mas a gente vê que aquilo. Um ponto gatilho é um despertar de uma causa emocional. Outro dia uma pessoa reclamou comigo que estava assim com problemas de tontura, muita tontura. E aí eu indiquei você para poder fazer o cuidado. E depois ela falou assim para mim: não tenho mais esse problema.
Aí eu falei, mas o que que o cara fez lá? Eu falei assim, não, ele é um bruxo, né? Porque ele pegou essa parte aqui de cima e falou que estava assim uma pedra e foi trocando e foi mexendo. Eu percebi que o fluxo de energia para o cérebro, quando a musculatura está muito tensa, acaba sendo prejudicada e Sim. afeta essa região aqui coclear, né? Sim. Que é do equilíbrio da pessoa. Afeta. Como é que é essa manobra para poder liberar uma tensão, para liberar essa energia? Para liberar, então, porque bem nessa base de crânio aqui na nuca, a gente tem as primeiras vértebras que dali passam o plexo neural, né, de nervos ali para a região, e o plexo vascular. Então, quando você tem uma tensão muito grande nessa musculatura do pescoço de trapézio, ela gera um bloqueio vertebral ali, né, de uma rotação, um pequeno movimento de obstrução dessas vias, tanto de inervação quanto de vascularização. Então, diminui esse fluxo de sangue, né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que achar o ponto de tensão. Todos os músculos têm alguns pontos onde que eles mais contraturam e geram as tensões. Então, a gente faz as técnicas de dígito-pressão, que é comprimir e ele esperar o ponto sumir. A gente fala que literalmente a gente estrangula aquele ponto. A gente diminui o sangue nele para ele relaxar. Então, a gente faz um trabalho primeiro de criar um relaxamento muscular para a técnica conseguir executar melhor. Aí a gente faz os testes para ver aonde está esse bloqueio, que tipo de bloqueio que essa vértebra tem, e a gente faz a manobra, que normalmente é aqueles estalos que o pessoal acaba escutando, né, vendo nos vídeos. Estala para cá e para lá. Mas a ideia é o quê? Devolver a mobilidade, voltar ali a vértebra para o posicionamento correto, liberar esse fluxo de novo, sanguíneo, neural, né? Principalmente, igual você falou, essa questão da tontura, né? Tem muita vascularização para o ouvido, tem muita inervação direta dessa região nucal pro ouvido, então fica comprometido. Então deixa de ter uma informação geral ali, tá? Então quando faz esse bloqueio, é pra gente liberar essa informação de novo, voltar ao fluxo e voltar à normalidade. Então, nesse caso, o ápice seria uma crise de labirintite, por exemplo? A crise de labirintite. Tontura, um estagmo, que é o olho, né, vibrando ali, uma labirintite, é bem clássico. Bem clássico. Olha, ainda bem que eu nunca tive esse negócio, menina. Mas o olho já vibrou. Sim. E tô a caminho de ter um treco desse, Guilherme? Ou não precisa? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu trouxe uma toalha. Pra que eu quero uma toalha? Eu vi recentemente você postou um negócio bem legal. Um videozinho. Ele não falou nada no vídeo, eu só fazia isso. Uma dica e a segunda dica. Você que está nos acompanhando aqui vai ver a dica que o Dr. Guilherme nos trouxe. Eu quero que você reproduza aqui o que você colocou lá. Lá. Porque eu achei muito interessante. Qualquer um pode fazer em casa. Facinho. Pronto, tá aí a toalha. Como é que é? Super Como é que fácil. foi? Ó, então vamos lá. A gente abre a toalha, coloca ela nas costas. Tá? Então aqui a gente pode fazer tanto dos dois lados. Claro que a gente vai executar aonde está mais dolorido, né? Ah, se eu viro para o lado direito, tá com bloqueio mais à direita, a gente vai naquele sentido para desbloquear, né? Então o que a gente faz? Faz uma pegada mais cruzada, tá? Uma vai estabilizar. Então vamos lá. Estou bloqueado para a direita. Então a gente vai colocar a toalha mais ou menos no nível aonde você está com dor, tá? Você vai puxar a toalha numa diagonal lá para cima, como se fosse fazer a sua cabeça erguer aqui, ó. Para quê? Para ela descansar um pouco na toalha e relaxar. A mão esquerda, ela só vai estabilizar a toalha. E aí você faz uma rotação com o braço, puxando a vértebra. O que a gente quer com Tomara isso? que o meu telespectador te escute, porque você ficou com a voz um pouco fora do microfone. Aí, entendeu? Aí você consegue... Aí consegue fazer o movimento. A ideia aqui, o que é? É como se fosse um terapeuta fazendo a movimentação. Porque se você for simplesmente virar para o lado e fazer, você está usando o músculo. A ideia aqui é você relaxar a cabeça na toalha e a toalha executar o movimento. Com o seu braço você leva para onde está doendo mais. Você vai para onde está doendo mais. Você coloca tanto para lá quanto para pra cá. Você trocou de lado, estabilizou e puxa ele para cá. Ah, eu posso fazer isso mesmo com a minha própria mão? Também pode, mas a Posso, gente né? indica sempre estar bem relaxado com o ombro para você não ter tensão muscular. A gente fala, desliga o corpo e deixa que a mão movimente. Você fez uma segunda Sim. sugestão. Sim, a segunda sugestão é a seguinte. Você deixou mais dobradinha a toalha. A gente enrola ela, aí a gente coloca ela lá na base da nuca mesmo, tá? Puxa a toalha para cima e você descansa a cabeça na toalha. Aqui. E aí você vai fazer pequenos movimentos oscilatórios. Ó, Para que você bacana. criar o relaxamento da vértebra também. São pequenos movimentos que você vai fazendo,
para aquela vértebra ganhar mais mobilidade, tirar as restrições, tirar as tensões, as fibras que estão prendendo, no intuito de voltar ao movimento, para criar de novo essa harmonia corporal, para ter todo o equilíbrio. Tá vendo? 2 movimentos que você pode ajudar você pode ajudar a reduzir suas tensões para você poder ficar mais tranquilo, porque geralmente essa parte pega, né? A pessoa, Milena, agora na sua área, que quer carregar o mundo nas costas, precisa tomar muito cuidado com o corpo nessa hora, para não tensionar os ombros aqui assim, ó. Muito cuidado. Muita gente reclama, tá doendo, mas não percebe que carrega o mundo nas costas. Sem precisar, muitas vezes, né? Sem precisar, muitas vezes. Como é que você trabalha na sua clínica para diluir essas tensões que nascem de crenças, muitas vezes? Tipo assim, eu tenho que fazer, senão minha família quebra. Eu tenho que fazer, senão porque o outro não quebra, o outro não faz. Muitas vezes a origem disso está lá na infância, né? As pessoas que tiveram, às vezes, a necessidade ou sentiram que tinha a necessidade de cuidar dos pais, apoiar os pais, porque não se sentiam tão seguras nessa relação afetiva, né? Então, elas acreditavam que elas precisavam cuidar dos pais, porque a criança, ela entende que o pai e a mãe são essenciais, e realmente são, porque ela não sobrevive se ela não tiver esses pais. E aí, nesse período, inconscientemente, né, de uma forma natural, ela vai entendendo que ela precisa se fortalecer ali, que ela tem que dar conta dela, porque os pais não estão dando conta, né? E aí ela cresce com essa perspectiva e ela cresce trazendo muita responsabilidade, muito peso para ela. E isso afeta, né? Fisicamente, a gente observa tanto a cervical quanto a lombar. Isso muitas vezes aparece nesse sentido. Lógico, nem todas as situações, cada pessoa tem a sua própria história, é singular, mas de uma maneira geral, assim, né? Numa maior parte, você observa que foi uma criança que precisou carregar uma parte muito pesada, uma sensação de que ela precisava dar conta dela. E às vezes isso para garantir o amor dos pais, né? Se você não fizer isso, eu vou deixar de te amar. E ela vende tudo, faz de tudo para não perder esse amor. Isso. Mesmo carregar um fardo que está acima da sua necessidade, né? Da sua capacidade, né? Sim, sim. Guilherme, eu ouvi dizer que a panturrilha está diretamente relacionada com o mundo emocional. Como é que você lida com as pessoas que chegam lá com uma pedra carregando logo abaixo do joelho? A gente, claro, faz a primeira avaliação fisioterapêutica mesmo, na nossa área, para entender, né, o porquê que aquela panturrilha está contraída. Se é um excesso de tensão por andar, se tem um problema na lombar que está interferindo ali, se tem algum tipo de causa estrutural em cima da panturrilha. E durante o atendimento a gente vai começando a conversar sobre essas questões emocionais, como é que tá, como é que você está, né, como é que tá a vida, como é que tá em casa, e eles vão devagarinho soltando isso pra gente, que sempre tem um problema envolvido. Claro. Claro, não é na nossa área, mas a gente tenta ali ajudar de alguma maneira com que ela veja que isso faz parte, que interfere a vida dela, né, pra gente tentar encaminhar pra uma terapia e tudo mais. E aí a gente fala, eu vou tratar a parte física. Então aperta ali, a gente solta, faz uns exercícios, mas a parte emocional a gente sempre fala, procura uma terapia porque vai te ajudar também. É difícil, a gente vê que a maior dificuldade é a pessoa entender que a terapia vai ajudar na dor física dela. Tem gente que é muito sinestésica, né? Precisa da dor no corpo para desencadear outras necessidades de ordem emocional. Mas o passo para uma terapia costuma demorar em 10 meses, 1 ano, para a pessoa tomar a decisão, porque a água já bateu aqui em cima. Aí ela não consegue resolver o problema. Ameniza porque você faz o seu trabalho e ameniza aquelas tensões todas. Mas o complemento daquilo seria uma tranquilidade de alma. Poderíamos dizer assim, né? Sim, sim. Um autoconhecimento, uma reflexão sobre o que está causando aquilo, né? Como eu posso trabalhar, como eu posso me cuidar, como eu posso
trabalhar comigo mesmo, me cuidar melhor, o que eu posso mudar para que você não tenha, porque o corpo físico é a última instância que adoece, né? A gente tem um adoecimento da alma, a gente tem um adoecimento da mente e a gente tem um adoecimento físico. E como consequência de tudo isso, por uma falta de sensibilidade e percepção que a gente, muitas vezes, no dia a dia, não se dá conta. Porque, às vezes, a gente não está olhando para aquela emoção. A gente não está olhando, né, para aquela intuição. E deixa isso, você percebe e deixa passar. Percebe aquela emoção e deixa, não cuida. Aí, quando você não cuida das suas emoções e da sua intuição, isso aparece para você no seu corpo, porque você precisa olhar para aquilo, né? Aquilo está te adoecendo de alguma forma. Muito legal o que Milena está falando, que é o seu corpo é uma chance de você treinar percepções que podem atuar de maneira preventiva nas dores. Opa, apareceu um sintoma ali, deixa eu cuidar disso na minha terapia. Você, aos 40 anos de idade, aceitou um desafio. Sim. Que desafio foi esse? Eu sempre fui moleca, né? E gostava, assim, de aventura. Sempre gostei. E aí, nessa época, um colega do trabalho sabia que eu gostava, que eu fazia aventura. Eu tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro e eu falei, eu queria alguém aqui. Você é daqui de São José? Eu sou de Ribeirão Preto. Eu sou uma cigana. Eu sou uma cigana. Eu sou de Ribeirão Preto. Saí de lá com 20 anos, morei em São Paulo. Aí fui trabalhar no Rio de Janeiro e faz 7 anos que eu estou em São José. Né? Escolhi São José como uma cidade para morar e, por fim, deu tudo certo. Estou aqui há 7 anos morando aqui. Mas as aventuras nunca foram... E escolhi São José sempre fizeram por parte causa das sua... aventuras. Porque São José é uma cidade de fácil acesso à montanha, à praia, a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Então, São José, geograficamente, está a 1 hora de tudo. De tudo, é excelente. E aí, essa aventura foi... Não, então vamos. Aí, fiz uma trilha. Ele, não, você vai fazer uma corrida de aventura com a gente. Eu falei, Ele é... Mas o que é isso? Não, você vai fazer, vamos lá, vamos fazer. Eu falei, então tá, então vamos fazer. Aí eu aceitei, era simplesmente uma corrida onde você tinha mountain bike, corrida de montanha e caiaque. Tudo ao mesmo tempo. E rapel, tudo, né, num percurso aí de 120 quilômetros. Para você concluir uma prova, o pessoal que conclui bem, conclui em 10 horas, em 11 horas, em 8 horas. A gente conseguiu concluir em 21, 22 horas, né? E o que foi muito interessante, o que é muito interessante? Foi onde? Desculpa cortar. Foi na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Foi na Serra do Cipó, um lugar maravilhoso em Minas Gerais. E o que é muito interessante disso tudo é que desde o início dos treinos, né, até a execução da prova, você vai lidando com o seu... com a pressão máxima. Você vive um estresse e uma pressão máxima, porque você precisa dar o seu melhor. Por quê? Porque é um esporte que te leva um certo risco de sobrevivência. Né? Porque você trabalha navegação, você tem que trabalhar, e você está ali, você tem uma exposição, né? Então, você lida com... E você faz o esporte em grupo, coletivo. Então, a equipe são 4 pessoas. Eram 3 homens e eu de uma mulher. Normalmente, assim, uma mulher e 3 homens, as equipes que são de 4 pessoas. E isso faz com que você lide com todos os aspectos emocionais do seu dia a dia. Então, todos os aspectos, só que num curto espaço de tempo. Então, todos os aspectos que você vive de comunicação, de relacionamento, de pressão, de estresse, tudo isso você vive nesse curto espaço de tempo. E você precisa ter um autoconhecimento e um controle emocional muito grande para que isso não desestruture. Então, por exemplo, nesse evento, um dos nossos atletas, ele teve uma crise emocional no meio da prova. Menina. Ele entrou... O atleta mais forte, ele teve uma crise porque nós tivemos lá nós perdemos um caiaque no meio do rio e nós tínhamos que continuar a travessia. Eram mais 3 horas e a gente tinha muita corredeira no rio e ele começou a se desesperar. Ele entrou em pânico. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou pai, eu tenho filhos, eu não devia estar aqui.
Porque o risco de vida era... Aonde vai, Aonde vai? você está numa situação sob pressão. sob pressão. E aquilo ali... E para ele resultou lá na frente na sobrevivência. A sobrevivência. Não posso morrer agora. E aquilo é um trabalho de equipe para poder contê-lo, porque aquilo coloca em risco todos nós. Certo? Então foi um trabalho de equipe para poder contê-lo, acalmá-lo, dizer para ele que ele estava seguro, que nós estávamos ali com ele, que nós íamos chegar, já ia acabar, nós íamos chegar no ponto de controle onde a gente ia ter o apoio que a gente precisava. Então, nesse momento, a gente teve ali... E você lida, né, com o estresse dos outros, né? Às vezes comete um erro, então você lida com a raiva, você lida com a frustração, você lida com o medo, né? Você lida... E depois do processo feito, você lida com o quê? Que emoção que vem? Depois do processo feito, é uma adrenalina muito grande que descarrega, você descarrega essa adrenalina. Nas primeiras horas você fala, eu nunca mais vou fazer isso, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu aceitei esse convite? O que eu estou fazendo aqui? Aí passa assim, né, umas 3 horas, 4 horas, um dia, você fala, ai, quando a gente vai fazer de novo? E aí você quer fazer de novo, né? Mas é muito legal. Guilherme, quando eu saio da Core, depois da atividade, eu entro, eu fico enrolando um pouquinho lá e o Vinícius fica me cobrando. Mas quando eu saio, a gente quer abraçar o mundo. É gostoso. O prazer que dá, né? Que coisa interessante. Qual foi o maior aprendizado que você teve? Você já fez outras? Fiz outras, depois eu fiz outras. O maior aprendizado que eu tive foi lidar... com a regulação emocional mesmo, com o controle e saber respeitar a equipe, conhecer a equipe, conhecer a dinâmica de cada um da equipe, respeitar e buscar o equilíbrio. Porque cada um tem um perfil. E é uma dinâmica, né? Na época eu estava trabalhando em empresa e essa dinâmica é uma dinâmica que acontece muito no dia a dia da gente nas empresas. Você trabalha em equipe, você trabalha com pessoas e às vezes você não tem essa oportunidade de ter essa clareza de como cada um funciona, o que é o disparador do estresse de cada um, o que desequilibra cada um. Por isso que você se tornou assim, uma coach, né? Uma mentora de trabalhos corporativos. Sim. Porque viveu essa experiência e sabe o que significa você respeitar o movimento da equipe. Sim, isso ajuda muito. Esse conhecimento ajuda muito. Eu já vi muita gente ganhar idade, Guilherme, e só ir piorando nesse negócio, assim, porque se envolve demais com os destinos da empresa e algumas dessas pessoas vão perdendo a delicadeza no trato com o outro, porque o estresse chegou, porque as angústias existenciais chegaram. Às vezes... crises profissionais, não sei se é isso que eu quero. Aos 45 anos de idade, quer mudar de profissão. Aí o bendito ciático começa a apitar. Pega. Por favor, explica pra gente aqui o que é essa história do ciático, por que ele é tão importante na nossa vida e parece que com a idade ele vai encurtando. Porque ele fica mandando recados. Eu tô aqui, meu filho. De dormindo você tem que dar umas esticadas assim, né? Ele sai da coluna lombar, né, da base ali, sacral, e vai em direção ao pé. Né? Então, o que acontece? Nós hoje estamos sentados aqui em cima do ciático. Né? Estamos em cima dele aqui, calmamente. Então ele começa aqui no quadril e vai até lá quadril, embaixo. passa no meio do bumbum, posterior de coxa e vai até os dedos do pé. Então, se você vai com o fato do envelhecimento, a gente vai perdendo essa musculatura protetora, essa musculatura que sustenta. Então, a gente vai sentando em cima das articulações, que, consequentemente, as articulações vão gerando as compressões nos nervos. E aí pega o nervo ciático, um desses nervos mais comprometidos, porque a gente acaba ficando mais sentado, principalmente o músculo do glúteo, que o pessoal não trabalha muito, né? Tem os preconceitos e tudo mais. Deixa de trabalhar, ele perde muito fácil. E ele é muito usado pela marcha, por andar, por tudo. Então ele cai muito fácil, ele perde rápido. Então perdeu muito rápido, sobrecarga em cima da articulação. E a articulação sobrecarrega ele. E fica comprimindo ele até ele machucar. Porque quanto mais idade vamos ganhando, mais sentados vamos ficando. Mais sentado, a gente vai ficando cansado, a gente não só quer ficar mais sentado, deitado. Por isso que a atividade física é fundamental, né? Fundamental. O remédio de que a gente fala hoje é a atividade física. Né? Até essas lesões crônicas, fibromialgia, que hoje dá muito em alta, o tratamento é muito voltado em atividade física constante. Olha que coisa importante. Você falou uma palavra tão séria agora, tão importante, que vai virar tema aqui do Etc. Talks. A fibromialgia. Outro dia uma paciente descobriu, olha que legal, Milena,
ela descobriu que a fibromialgia, essa cronificação da dor, através de uma musculatura rígida, de difícil solução, a primeira coisa que ela chegou falando foi assim, ó, já sei que não tem cura. Aí eu percebi que parecia um troféu aquilo. E ela constatou que com o passar da terapia, com um certo tempo, às vezes precisa ter tempo de terapia para você chegar a algumas conclusões, que a fibromialgia correspondia a um processo punitivo dela para com ela mesma, de não se permitir ter saúde. Então era uma forma dela o tempo inteiro se punir por culpas obtidas por ações lá de trás em que ela errou e que ela não se perdoava. Como trabalhar esse auto-perdão para que isso repercuta no corpo mais saudável? Olha, precisa ir na origem, né? Você precisa ir na origem da situação que gerou essa sensação, que gerou essa culpa, né? Uhum. E você precisa fazer o papel dos dois lados, porque às vezes você só faz o papel do advogado de acusação, você não faz o papel do advogado de defesa, né? A própria então, pessoa a se própria pune, pessoa, mas ela não se precisa buscar nelas duas partes, né? Tem a parte dela de acusação e tem a parte de defesa. E outra, por mais que você tenha cometido um erro, né? Qual é a pena? Por quanto tempo você vai se autocondenar? Qual a pena que você se dá? Né? E como você vai ter a sua absolvição nesse muito processo? Forte, né? Porque se existe uma pena, existe um juiz acusando, existe um réu que vai ter que pagar por aquilo. E isso tudo dentro da mesma pessoa, né? São todas essas partes internas. E repercute no corpo, né? Exatamente. Porque a gente não tem, né, a sensibilidade, hoje a gente não para se perceber, né? E aí, quando você não para, você não se percebe, você vai conduzindo, e o corpo para, o corpo te para, o corpo fala. Manda recados, né? O corpo fala. Que recado você tem para dar, Guilherme, além de tudo que você já mostrou aqui, usou até a toalha aí, para que as pessoas possam ter uma relação mais saudável com o próprio corpo, nesse mundo tão rápido? Olha a tecnologia mudando, a cada 3 meses você tem que atualizar tudo, o tempo inteiro no seu celular, no seu computador, para se manter em funcionamento. Isso vale para a vida mental também, isso vale para os cuidados com o corpo. Que sugestão você dá para quem está nessa roda viva, cada vez mais intensa, mais veloz? Sem dúvida, a atividade física regular. A gente recomenda todo dia, né? Nem que você faça academia de segunda a sexta e alguma atividade ao ar livre de sábado e domingo. Para a gente liberar o que a gente diz na física, nós temos uma farmácia interna, né? A gente precisa acessar ela, para isso distribuir pelo corpo. Como que você acessa? Atividade física. Então, a constância, né? O exercício repetitivo ali constantemente vai fazendo com que o corpo crie essa neuroplasticidade e vai melhorando esse quesito dor, né? Então a gente sempre fala para tentar levar uma vida mais leve, tá sempre com atividades, mas não atividades físicas obrigatórias, né? Vai lá que hoje está na moda treinar numa super academia. A gente fala, não, você vai fazer o que você gosta. O que você gosta de treinar? Bacana eu gosto isso, de treinar vôlei. Vai lá, faz o vôlei quantas vezes você achar que tem que fazer, que você goste, mas a gente sempre fala, sempre tenha um lado para se preocupar em não se machucar, que seria atividade física. Então a gente sempre fala, coloca a atividade física ali de básico, a gente fala que hoje tem que fazer parte do nosso currículo do dia. Você vai acordar, tem que tomar café, tal, tem atividade física que tem que estar junto ali, para não machucar. E aí fazer essa atividade prazerosa, né? Porque isso vai te ajudar bastante. Essa atividade prazerosa que vai liberar, né, bastante endorfinas, questões hormonais de bem-estar, que isso ajuda a tornar mais leve, né? Agora, um recado importante, que é a mesma pergunta que eu fiz para ele, para você, porque nosso programa hoje está tratando dessa conexão entre as atividades físicas e a preservação de uma saúde emocional ou a conquista de uma conduta que leve a uma saúde mental. Muitas pessoas, ao ouvirem o Guilherme, falam assim, então se tem que ir por prazer, eu não vou porque eu detesto fazer academia. A partir de que ponto a disciplina entra para a gente poder lá na frente conquistar a espontaneidade desse prazer?
A gente precisa se conectar com os nossos recursos internos. Existe um recurso interno que é a perseverança, né? Existem recursos internos. A disciplina é algo que você aprende a partir do momento que você toma a decisão de que aquilo é algo bom para você. Então, eu desejo aquilo é algo bom para mim. Eu posso até não gostar, eu posso não querer, mas eu sei que eu preciso, porque aquilo vai me fazer bem. Então a gente às vezes fala que a disciplina ela tem 5 estágios, né? Aquele que você precisa de alguém mandando, aquele que precisa um grupo fazendo para você fazer junto, aquele que você precisa de um colega, um professor, né? O coach, o mentor, e aquele que você fala, olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu sei que é importante, que me faz bem. Então é uma decisão que você toma para algo que é bom para você na sua vida. Certo? Às vezes a gente precisa fazer escolhas para a nossa vida. A gente não pode ser conduzido, né, por uma inteligência artificial que nos conduz para as escolhas, mas a gente precisa parar e refletir quais as escolhas que eu estou fazendo para mim e para a minha vida. Essas escolhas estão sendo boas? Quais as consequências dessas escolhas? Isso é amadurecimento. Né? Isso é amadurecimento. Exatamente. Eu posso dizer a vocês, com base no que você acabou de dizer, que todos os avanços da minha vida foram com base em disciplinas assumidas como necessárias, que resultaram, depois de um longo processo de prática e de perseverança, numa espontaneidade do prazer. Algumas das coisas que eu vinha fazendo, comecei com muito prazer. Outras com disciplina. Porque o prazer eu tive que conquistar, tive que amadurecer no processo. Né? Eu quero muito agradecer a você, Guilherme, por todos esses esclarecimentos. Você é uma pessoa que tem uma energia muito saudável nesse ponto, de explicar com a leveza. Até parece que a dor que a gente sente passa nessa hora, só com a explicação. Mas esse é o que a Milena falou, né? Entender, se conectar até com a sua dor, entender o que está acontecendo, a pessoa fala, tudo bem, então é assim que funciona, fica mais leve de tratar. A gente sabe que é melhor. Milena, obrigado também pelas suas explicações. Eu acho que isso aí pode ser o gatilho para as pessoas que estão nos assistindo, um gatilho para tomar uma decisão. A decisão da disciplina. Excelente. Ou então descobrir o prazer que é poder fazer isso com alguém, com um mentor, com um personal trainer, com um fisioterapeuta. Né? Excelente. Obrigado, muito obrigada pela oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, às vezes, quando a gente aceita aquilo que a gente precisa, a vida nos dá aquilo que a gente deseja. Porque a vida nos traz sempre aquilo que a gente precisa, mas às vezes a gente fica de portas fechadas a isso. A gente olha de cara feia, vira, né? E não, se a gente aceita o que a gente precisa, compreende que isso está vindo porque é necessário, porque é bom, a gente alcança aquilo que a gente deseja em algum momento. Então, fica essa visão para reflexão de todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. O Gui, né? Que me trata também. Você cuida do joelho dele. Cuida do joelho da Milena. Para as próximas provas aí, né? Que Exatamente. Vai vir mais, vai encarar mais 120 quilômetros aí, vai. Ou se Deus quiser, eu quero. Tá bom, eu só vou assistir. Porque eu quero continuar aprendendo com vocês também. Obrigado. Obrigada. Pessoal, cuide da saúde do corpo, da saúde da mente, porque daí você vai entrar em contato com o seu desejo, aquilo que Milena acabou de falar. Valeu!